Aí ele. Fala, Ti. Fala, meu querido, tudo bom? Tudo bem e você? E aí, friaca aqui em Blumenau, cara. Frio aí? Meu, Bom ainda. demais, hein? Melhora nunca. Cuiabá, como sempre, quente, né? Nada, cara, tá puta tempão de frio. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Quanto tempo já, né? Maravilha, hein? Última vez nos No encontramos foi Clínica. no Clínica. No Foi no Clínica. Clínica. Ti, eu estava E aqui aí? introduzindo para a galera o quanto é Aham, importante a odontologia preventiva para também a odontologia estética. Eu sei que sim. muitos que vão para a estética, talvez ou não queiram fazer odontologia preventiva, ou não imaginam o quanto que a prevenção é importante para a estética. Às vezes acredita que os grandes mestres, eles desvinculam da prevenção. E Sim. você como expert, cara, e eu quero aqui externar minha admiração por você. Você hoje é um grande expert, um dos maiores nomes que nós temos hoje na odontologia do Brasil, pessoal, e do mundo. Nós temos que ter orgulho de falar isso aí, porque realmente, quando o brasileiro, ele não só destaca no país, no nosso país, mas também internacional, nós temos que empurrar, porque são eles que levam a odontologia brasileira do mais alto nível para o mundo. Então, se o mundo nos olha com bons olhos, se olha os brasileiros com bons olhos, é por conta desses caras aqui, entendeu? Como, por exemplo, Thiago Toboni, Vitor Clavijo, Calamita, são pessoas que realmente mostram a odontologia de excelência do brasileiro. Então, eu queria agradecer, primeiramente, a sua Prazer. presença aqui. Sei que o seu tempo é muito curto, já temos um compromisso logo em seguida com o Thiago, e então não podemos perder muito tempo, tentar aproveitar ao máximo, pessoal, sugue ao máximo aí desse conhecimento maravilhoso, apesar de pouco tempo, mas ele vai passar alguns insights, dicas, e mostrar para vocês que ele também se preocupa com a prevenção. Os pacientes dele também, ele tem paciente, pessoal, assim como vocês têm. Ele tem os desafios que vocês têm. Para ele chega paciente sim com gengivite, entendeu? Não é só para nós. E ele faz inverter esse quadro para então entrar no mundo dele, que é o mundo da estética. Então, Tia, estava externando aqui o pessoal o quanto é importante a odontologia estética para a odontologia restauradora estética no pré-operatório. Também Sim. no pós-operatório, está com o campo limpo. Também no pós-operatório, que é o acompanhamento desse paciente a longo prazo. Já que eu entendo que o paciente realmente quer, pessoal, ele quer sim curar, porque às vezes ele está doente, ele quer Sim. sim mastigar, porque ele quer função mastigatória, e ele também quer estética, mas ele quer estética a longo prazo. E esse é o nosso compromisso, entregar o melhor tratamento para esse cara, mas a longo prazo. Então, já de cara, nessa introdução, eu queria saber a sua opinião sobre esse vínculo da odontologia preventiva para a odontologia restauradora estética. Vamos lá, então. Primeiro, obrigado pelas palavras, mas é porque você é meu amigo, né? Então, tá tudo certo. Cara, eu acho que não tem como uma clínica odontológica não executar procedimentos de profilaxia. Eu acho que se tem algum consultório ou algum colega que não trabalha ou não tem uma área específica na clínica sobre isso, deveria repensar, porque é uma das coisas mais importantes para a odontologia, né? Que é essa parte de prevenção, não é só tratar, e também faz com que a gente consiga executar um procedimento onde a gente vai fazer manter mais tempo as nossas restaurações bem feitas em boca. Como você falou, a profilaxia ela vai entrar, esse tratamento preventivo, antes de um tratamento, muitas vezes durante um tratamento, e no final do tratamento é o que vai fazer manter. Então, quando a gente pega pacientes que vão iniciar um tratamento, ou às vezes já é um retratamento que tem algum problema periodontal ou gengival, a gente percebe que se a gente não organizar muito bem com ele esse tratamento para ele ser curado dessa doença que está instalada, a gente não consegue executar um procedimento bem feito. Por exemplo, muitas vezes acontece casos de resina ou cerâmica com excesso sobre contornos, o paciente desenvolve um problema de gengivite ou até já periodontal, e a gente percebe que tem margens gengivais extremamente discrepantes, e quando a gente trata essas margens gengivais, a gengiva ficando mais saudável, ela movimenta de posição e aí muda todo o planejamento. E eu já vi muita gente que planeja um caso nesse estado, e aí a hora que a gengiva está cicatrizada, ela vai para outro lugar. Então, o pré é extremamente importante
vamos falar que, obviamente, isso a gente não precisa falar que para a saúde é importante, mas para diagnóstico também. Porque Boa. muitas vezes aquele zênite que o cara acha que está lá, ele não é ali. E isso muda completamente o planejamento de um caso estético, né? Vamos dizer assim, né? Perfeito, Ti. As pessoas se preocupam muito assim com a execução, né? Se eu estou usando É, uma resina top, se eu estou isolando, de repente qual material. Muito imaterial, porque o dentista, infelizmente, ele tem uma formação dessa forma, né? Ele tem uma é, formação puramente técnica e curativa. E quando ele pensa como um dentista e fica exato. exclusivamente na técnica, ele logo preocupa com os materiais. E não estou dizendo que não é importante, é super Também importante, é. mas é um pilar, é um pilar. Nós temos que preocupar com esse pilar. Mas o que o Ti falou é muito interessante, porque você vê, não é só no ponto de vista de saúde, pessoal. É realmente no ponto de vista da sua estética final. De repente, você trata de uma Diagnóstico, forma né? ilusória, está enxergando uma coisa e de repente vai mudar aquela coisa. E de repente Exato. vai te dar um tiro no pé, e aí vem um retrabalho, inclusive seu. E uma das coisas que nós sabemos que é mais cara para o nosso consultório é fazer um retrabalho. Você imagina você fazer 10 elementos, né, 10 facetas de resina composta e de repente tem que refazer. É bem complicado, né? Até Exato. porque vai influenciar diretamente também na durabilidade desse tratamento com o seu paciente. Então, essa análise do TI que ele falou que realmente ele faz é muito importante e tem tudo a ver com o seu resultado final. Olhar o paciente como um todo, primeiramente, né? Conscientizá-lo, mostrar para ele o diagnóstico, que eu acho que é nesse primeiro ponto, elucidar esse diagnóstico, por que realmente, de repente, tem que refazer o trabalho que ele tem na boca, ou de repente, por que nós estamos indo por esse caminho do trabalho. Então, o diagnóstico, ele é muito importante. A conscientização do paciente, a educação do paciente Sim. pré-operatório, ela é muito importante. É como a bariátrica, Ti. Eu falo assim, o cara pode fazer uma bariátrica se for indicado o diagnóstico. Só que é o seguinte, se ele não É, mudar a mentalidade, irmão, com é, certeza ele vai ter uma recidiva. E depois volta exato. pior, porque não é assim, faço bariátrica quando eu quiser. Não, não é por aí. Eu É, penso que é a mesma coisa na nossa reabilitação. Eu faço uma reabilitação estética de repente, não é assim, se não der certo eu faço outra. É ruim para todo mundo, inclusive, é, principalmente para os tecidos naturais, entendeu? As estruturas naturais. Toda intervenção, nós temos um problema, um desgaste a mais do que deveria. com Então, esse certeza. diagnóstico, essa conscientização, educação do seu paciente, ela é fundamental. Inclusive, comentar isso que o Thiago acabou de falar. Mostrar para o seu paciente a importância dessa profilaxia, dessa manutenção do pré-operatório e a importância e a responsabilidade dele do pós-operatório. Porque é muito comum o paciente apostar todas as fichas e passar toda a responsabilidade para o profissional. Como se o profissional tivesse que fazer com material muito bom e ele fosse 100% responsável pelo trabalho final. E eu não concordo. Eu acho que é 50% do profissional e 50% do paciente, porque se o paciente não tiver essa consciência e não mudar o estilo de vida, sobretudo cuidado com a higienização, com certeza o seu trabalho tende a não ter durabilidade e vai falir muito mais cedo, não é verdade? Não, com certeza. E quando a gente pensa em tratamento durante, tem alguns pontos que às vezes a gente acaba confundindo, né? Por exemplo, uma clínica que tem ortodontia, por exemplo, ela tem que ter uma recorrência de profilaxia maior, porque é difícil do paciente higienizar. É uma clínica que atende muito idoso também. Então, acho que o dentista entendendo que a área da profilaxia vai ser importante desde prevenção para criança em todas as idades, adulto em tratamento ou não tratamento, e principalmente se ele tiver tratamento andando dentro da clínica como ortodôntico. Agora, uma das coisas que às vezes a gente erra é fazer uma profilaxia normal, pré-restauração às vezes, e atrapalha uma adesão, por exemplo, né? Então, isso é um outro ponto que tem que tomar cuidado. Agora, no pós-tratamento, quando a gente fala sobre restaurações em resina, por exemplo, isso é um problema, porque se a gente não entender como o material vai envelhecer, a gente acelera o envelhecimento. Por exemplo, se fizer uma profilaxia com bicarbonato de sódio numa faceta de resina, microscopicamente altera a superfície inteira da resina, né? E além de alterar microscopicamente, criando rugosidade, dependendo da pressão do jato, vai desgastar aquela superfície, obviamente que não visível a olho nu, só que microscopicamente começa a alterar.
Aí imagina que o paciente faz profilaxia a cada 3, 6, sei lá, depende de cada paciente. Cara, a faceta de resina não vai durar, né? E aí entra um fator importante que a gente fala muito nas aulas de resina, sobre tipo de partícula de resina é importantíssimo, né? E a profilaxia tem que ser utilizado produtos que fazem sentido para aquele material. E não só para aquele material. O bicarbonato ele vai ser danoso para a resina, para o glaze da cerâmica, para a plataforma do implante, para tudo. Você sabe melhor que eu sobre isso. E quando a gente fala de materiais novos, né, entre aspas, por exemplo, a glicina, o eritritol, que são partículas muito menores, eles vão agredir menos. Só que se a gente visualizar, eles só não vão causar uma redução de volume, mas eles alteram a superfície de polimento, eles deixam rugoso também. Então, uma coisa que é importante, talvez o dentista que está assistindo entender é: tenho que fazer profilaxia? Óbvio que tem. Como vai fazer? Controlando pressão, tamanho de partícula. Aí a gente vai ver que a resina, mesmo assim, se o cara secar após profilaxia a resina, ela perde um pouco do polimento. E aí tem que fazer um repolimento, pelo menos, de uma última sequência menos abrasiva. Borrachinha mais fina, pelo de cabra, pasta, aquela coisa toda, porque senão isso vai se estender. Tem um trabalho bacana da Amanda o Óbido e do Leandro Hilger, que eles fizeram microscopia na resina jateada, né, com profilaxia, né, de bicarbonato e de glicina, por exemplo. E, obviamente, que comparando os dois materiais é muito diferente, a glicina é bem melhor, só que clinicamente também altera tanto a glicina quanto o eritritol. E a gente tem que fazer o repolimento, sim. Óbvio que evitar fazer o repolimento quando não precisar, mas pós-profilaxia tem que fazer o repolimento. Cara, muito interessante o que você falou. Essa é uma baita de uma dica, pessoal. Por quê? A dica minha também, para complementar o que o Ti falou, é importante você conscientizar o paciente no seu diagnóstico. Eu Muito. costumo dizer que a limpeza, a profilaxia, ela é personalizada, ela é individualizada. Então, nós conseguimos já diagnosticar e no diagnóstico, eu já vou conversar com o meu paciente, conscientizando ele do porquê Isso. que nós precisamos usar, porque vai ter que usar muitas vezes a glicina, o eritritol, ou até mesmo, às vezes um carbonato, um bicarbonato. Depende da mancha que você tiver, a glicina, o eritritol não vai tirar. Então é importante você transmitir essa comunicação para o seu paciente, que o problema está nele, o problema não é em você. E essa consciência é de que você vai fazer esse primeiro trabalho, essa primeira intervenção, você vai fazer o repolimento e vai depender dele, exclusivamente dele, essa manutenção. Porque daqui a pouco, se ele vier daqui 3, 4 meses novamente manchado dessa forma, não tem saída. Se ele quiser limpar, ele vai ter que fazer novamente. Então, vocês vão cair num looping, infelizmente, vai cair num looping que lá na frente vocês dois vão tomar o prejuízo, porque vai cair no fundo do poço, tendo que refazer esse trabalho. Se cada vez eu tiver que entrar com pastas abrasivas, com pós mais abrasivos, para então obter um grande resultado na profilaxia, consequentemente eu vou ter danos. Então nós vamos perder muito, sobretudo, não só de brilho, mas também estruturalmente falando. Então se você não conscientizar o seu paciente, possivelmente você vai ter um problema com ele. Então essa conversa antes, mostrando para ele do porquê e de como que você vai fazer também, é super importante. E se tiver que fazer na primeira, vamos fazer. Mas com aquela consciência dele de que realmente você precisa repolir. Exatamente. E todas as vezes que você vai fazer profilaxia, cabe ali um repolimento, como o Ti falou, dependendo da situação, um polimento mais leve, com a última borracha, uma pastinha, ou um feltro, enfim, um pelo, né? Mas cabe um repolimento. Eu concordo plenamente com esse trabalho, cara. Concordo mesmo. E assim, a gente pensa muito às vezes em... Hoje a gente vê que, principalmente a resina, ela tá meio que ainda na moda, né? Mas às vezes não tem a indicação, né? Se é um paciente que você vê que, cara, você tenta controlar a higiene dele, você tenta fazer de tudo para ele entender a importância da higienização, de uma profilaxia, dele melhorar os hábitos. Aí a pessoa às vezes fuma em excesso, bebe muito, tem aquela coisa que vai degradar o material. São materiais diferentes, né? Então, às vezes,
você indicar para um caso desse uma restauração, se for necessário, obviamente, em cerâmica, vai ser melhor para estabilidade a longo prazo. Então, assim, a gente tem que pensar, entender de trabalhar com os dois materiais, quem é o clínico da restauração, vamos dizer assim. Fazer resina bem feito, fazer cerâmica bem feito, para daí indicar o que é melhor para o paciente naquele momento. Porque se eu só faço resina, eu só vou querer fazer resina para todo mundo. E não é o ideal. E se eu só faço cerâmica, também vai acontecer a mesma coisa. Então eu gosto sempre de comentar com o dentista que eu não posto sobre cerâmica, porque não é o meu foco de ensino desde que eu comecei. Mas eu faço muita restauração de cerâmica, né? Eu aprendi com o Vitor, inclusive. E então é algo que a gente tem que ter dentro do consultório. O entendimento da indicação do material e quando entra no momento da profilaxia, que é super importante, a gente entender como esse material vai se comportar pós uma profilaxia. Eu Seja ela gosto. bem feita ou não, que aí que é pior ainda, né? Exatamente, perfeita, cara. E tem uma coisa, tem uma máxima que você fala, eu aprendi com você. Você fala assim, porque caiu numa moda muito grande dos dentistas acharem que por eu fazer resina eu sou conservador. Por eu fazer resina eu tenho um pouco de desgaste. E você tem É, uma máxima e todo mundo aprendeu com você que nem sempre que você faz resina você é conservador. Se você faz um sobretratamento, se você faz uma sobreindicação de uma resina onde não é indicado, você não está sendo conservador. Você exato. não vai preservar o tecido, pelo contrário, você está dando um tiro no pé do cara. Então essa análise sua é perfeita. Eu acho que É, nem sempre tem indicação. E muitas vezes não tem indicação para nenhum trabalho restaurador, se o cara não tiver exato. consciente. Se o cara ele vem com uma situação de doença, né, e você não consegue conscientizá-lo e curá-lo, ele não está preparado ainda para É, fazer esse procedimento. Assim como, por exato. exemplo, tem muitos pacientes que eu digo que eles não estão preparados para fazer uma bariátrica. Só que Sim, na ânsia de fazer uma bariátrica, naquele movimento, o profissional ele quer operar, acontece a cirurgia, o cara faz a bariátrica e depois tem as recidivas, ele tem todos os é, efeitos colaterais de uma bariátrica. E exato. nosso trabalho restaurador é a mesma coisa. Se eu vou na força, eu forço um pouquinho a barra e eu passo para próxima etapa, se ele não está cuidando dos dentes naturais, com certeza nós vamos ter problema com os materiais restauradores. E é É, comum, de repente, falar, eu culpar o material restaurador. é, Poxa, não é? deu problema porque eu fiz de resina. Ah, não, deu problema porque eu fiz de cerâmica. E que na verdade não é. Na verdade foi o É, diagnóstico, né? exato. E a gente vê, assim, hoje no consultório, a minha rotina clínica, ela se baseia em retratamento, a maioria. Tanto de casos que eu fiz, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente que eu iniciei um novo tratamento nela, mas ela é minha paciente de 14 anos, eu fiz tratamento nela. E aí ela vai ter que refazer, margem gengival movimentou, um dente que tinha cerâmica lá, a gengiva subiu, a margem apareceu, pigmentou um pouco, ela quer clarear o dente. Então, assim, a gente vive dentro do consultório, a gente percebe que quanto mais velho a gente vai ficando dentro do consultório, mais a gente vai recebendo esses casos. Casos nossos, que estão funcionando muito bem, casos nossos que não estão funcionando bem, e casos de outros colegas muito, porque virou um mercado de indicação de coisa que não é para fazer. E isso eu não concordo. Eu acho ridículo o cara facetar um dente que não precisa. Eu não estou falando nem em cerâmica, né? Acontece isso em resina demais. O paciente tem um diasteminha, coisa perfeita para só fechar a mesial, e aí vai lá e vira uma faceta, cobre o dente inteiro, entra resina não subgengival, mas já nível gengival. Então Sobre acho que contorno. então, e às vezes a gente tem que pensar que quanto menos tiver material restaurador, melhor. Então, se eu Boa. puder fechar o diastema só, recontornar um dente, não invadir a vestibular inteira, melhor. E aí isso vai ser mais fácil para manutenção, para profilaxia. Você vai ter muito esmalte aparente, você não vai cobrir todo o dente com resina. É muito mais fácil para manter isso a longo prazo, entendeu? Você vê Então, isso é complicado. como que é interessante, pessoal, a visão de um clínico. Então não é porque o cara é professor, mas também ele é um clínico, ele está ali no dia a dia, no mocho, ele consegue enxergar realmente o que é interessante para o paciente e para ele também, porque ele sabe que vai voltar para ele. Ele sabe que lá na frente vai ter retrabalho. Inclusive, independente do material, um dia esse Vai. material artificial ele vai falhar. Como o Vitor sempre fala isso, né?
O vídeo Também. sempre O fala isso vídeo aí, tá a longo muito. prazo vai acontecer alguma coisa e você tem que estar preparado para fazer, para refazer esse trabalho da melhor forma possível. Mas É. olha só o quanto é interessante trabalhar com odontologia preventiva e odontologia restauradora. Como eu sempre digo, a odontologia básica, pessoal, funciona. Então você aí, recém-formado, que está começando agora, eu sei que dá aquela ansiedade de querer fazer reabilitação, ansiedade de querer fazer harmonização, trabalhos lindos, nós vemos o trabalho do Ti, aquelas facetas laminares lindas, dá vontade de fazer e dá vontade de pular os degraus. E que, na verdade, a minha dica para vocês é não pular. É começar com a odontologia básica muito bem feita, preocupando com esses mínimos detalhes, preocupando com o seu diagnóstico, E preocupando às com a vezes. sua individualização do tratamento. Isso é o mais importante para você hoje. Não, e hoje a gente vê no consultório, às vezes a gente está tão, depende do dia, é tão pesado, né, e estressante acaba sendo, tem dias, né, É. depende do paciente, enfim, que aí você tá lá naquela situação, você fala assim, cara, podia estar fazendo uma profilaxia de boa, cara, bem feitinha, com magnificação, para enxergar bem, para limpar bem, para cuidar. Exatamente isso, Cara, cara. o paciente fica feliz, é um tratamento que é gostoso de fazer, é gostoso de receber, né? Não Agora, tem cara, não é retrabalho, gostoso, não não é tem gostoso risco. tomar uma anestesia e um Não. isolamento absoluto. Não é gostoso dar um acabamento, um polimento numa margem e vibra tudo a cabeça. Então, assim, Cara, pensem que a profilaxia, se você não quer fazer, tem que ter alguém na tua clínica que saiba fazer e que crie um programa de prevenção bacana e individualizado para o paciente. Hoje isso. na clínica a gente tem isso há bastante tempo e a gente tenta fazer o paciente voltar, cada um no seu tempo, para ter esse cuidado lá e ter essa manutenção, a gente conseguir estar com esse paciente dentro da clínica. Isso é super importante, né? Dois pontos legal que você falou. Esse é um primeiro ponto. Eu também sou reabilitador. Eu vim da cirurgia, né, cara? E quando nós estamos numa cirurgia pesada, aquela cirurgia, pô, risco alto, você tem que entregar o melhor. Aí você olha assim, lá no fundinho você fala, puta merda, podia estar fazendo uma profilaxia, cara. Zero retrabalho, zero pós-operatório, paciente sai feliz. Falando em lucratividade, cara, é o procedimento mais lucrativo da odontologia proporcional porque É, realmente nosso custo é muito baixo, custo de tecnologia, custo de insumos, é tudo muito baixo. Então, cara, é muito democrático a é, profilaxia. Esse é um é. ponto. E o segundo ponto importante também, pessoal, para vocês refletirem, e fica essa reflexão importante para um modelo de negócio. Eu falo para você que a profilaxia, a odontologia preventiva, a restauradora, para o seu modelo de negócio, ela é super interessante. Não só pela rentabilidade, como eu acabei de dizer, porque realmente é um procedimento muito lucrativo, mas também para a sua paz da clínica. Como ela está ligada com todas as especialidades, mesmo que você não faça, como o Thiago falou, eu acho que você precisa ter isso como regra dentro da sua clínica, porque ela está linkada com todas as especialidades. Eu quero fazer só dentística, beleza, mas quem vai fazer a odontologia preventiva? Vai ter que ter, Exato. entendeu? Mas você vai ter que ter para o seu negócio. Eu acho que para a parte técnica é importante, para a área técnica, mas também para o seu negócio, como lucratividade, ele é super interessante. Essa dica Muito. quero deixar para vocês, eu sempre falo sobre isso, porque realmente é um procedimento muito rentável dentro da odontologia. É. O professor Baratieri fala, né? Que é Eu há aprendi muito com tempo. ele, É, desde lá sensacional. de trás, cara. É uma longa história, mas ele lá de trás. Ele já enxergava a profilaxia. Ele sempre dizia, né, que é o que ele mais gostava e era É, realmente o procedimento mais lucrativo da odontologia. Então, assim, essa é a visão de um clínico, pessoal. E é isso que a gente quer passar para vocês. É nossa vivência. Nós estamos ali todos os dias com vocês, enfrentando seus desafios, tanto desafios técnicos como desafios também comerciais, né? Nós temos uma empresa assim como vocês é, e sabemos que nós temos que ter lucratividade. Nós temos que pensar dessa forma, né? Não estamos ali brincando. Não é um sim, hobby. Apesar de a gente ser apaixonado pelo que faz, nós temos que olhar com uma visão lucrativa, com entendeu? Sendo certeza. justo com o Não é errado, paciente, né? não tá errado, pô, né? Às vezes é um tabu, né, cara? Até hoje a gente falar de dinheiro, quando fala, nossa, tá falando de lucratividade, tá falando de grana, mas é fundamental para o profissional, qualquer profissional, ele ter lucratividade, porque é isso que realmente vai ser o grande combustível para ele tocar a clínica dele, fazer melhores tratamentos, melhores investimentos. Nós somos super a favor de tecnologia. Então, não é aqui falando que eu não posso investir em grandes aparelhos. O aparelho não é importante. Ele é importante, sim. Eu digo que ele não é fundamental. Quem é É, mais importante dentro da sua clínica é você, profissional. É você que vai fazer o diagnóstico, é você que tem que estar preparado para fazer o plano de tratamento e conduzir tratamento da melhor forma.
E, Com certeza. obviamente, se eu estou com material bom, se eu estou com equipamento bom, se eu estou realmente com tudo bom e do melhor, fica tudo muito mais favorável, não é verdade, É. Ti? E assim, às vezes tem muito dentista jovem assistindo, né? A profissão nossa, ela é maravilhosa. Agora, não pode pôr o dinheiro na frente, é uma profissão de saúde. Então, quando a gente fala de dinheiro, tem gente que acha ruim. É importante, tem que saber cobrar. Eu fui aprender isso depois de anos errando. Tem que saber administrar a clínica, tem que ter as pessoas corretas para te ajudar. Agora, o dentista em si, por mais que a gente tenha que lucrar, a gente fala muito disso, assim, você vai ter isso naturalmente, você fazendo um trabalho bem feito, indicando as coisas corretas. O que a gente vê hoje é uma inversão de valor de clínicas só pensando em lucro, indicando tratamento que não tem necessidade, tanto estético quanto às vezes de implante, né, cara? Você vê de remoção de dentes que não estão Muito. perdidos para pôr implante. Então hoje acho que a gente tem que pensar em fazer o correto, como sempre. Óbvio que a gente erra, né? Mas tentando fazer o melhor. E também, cara, bater de frente e combater essa odontologia horrível, que eu falo horrível não esteticamente, eu falo horrível do Mercantilista. ponto de vista de humanização com o paciente, de falta de empatia, falta de humanização, de pensar que aquela pessoa é pai, mãe, filho de alguém. Hi, Vance, my dear. Exatamente, cara, porque se não pensar dessa forma, nós entramos num looping comercial que tudo vira meta. Aí eu tenho meta Exato. de implante, aí eu tenho meta de resina composta, e eu quero fazer, eu tenho que fazer reabilitação estética toda semana, e de É, repente força a barra na sobreindicação para poder alcançar aquela meta que você estipulou. Então isso não é promoção de saúde, nós esquecemos que nós somos formados e somos promotores de saúde. Por isso nós é. batemos tanto na tecla. Eu também falo muito sobre odontologia preventiva. Muita gente não sabe que eu faço cirurgia, que eu faço prótese, né? Que eu faço reabilitação estética também. Não falo tanto quanto a odontologia preventiva, que é meu foco hoje, a odontologia preventiva dentro do ensino. Então, por isso eu estou falando mais sobre isso, mas eu faço também todas essas áreas, mas eu pondero muito para poder indicar. Porque senão eu indicaria todo dia. E na verdade não tem todo dia. Pelo na minha realidade não tem. Eu não tenho E tem, laminado todo dia, eu não tenho tem implante todo dia. paciente que quer, né, Não Marinho? Parece que tem paciente que quer. E o papel, acho que nosso, é falar para o paciente assim, tá, você quer, mas você não precisa. Você sim. pode ter a tua estética com clareamento, com uma profilaxia bem Isso. feita, com uma indicação de um outro tratamento que para você nesse momento não tem necessidade. Talvez daqui 20 anos precise, né? Então tem que, acho que o dentista pensando assim, ele vai se dar bem. Precisa, cara, precisa dessa consciência, nós precisamos divulgar isso, bater na tecla que nós somos É, promotores de saúde e não pode doer no paciente, no profissional, o profissional indicar uma profilaxia e um clareamento. E às vezes tá tudo exato. certo, não pode É, doer. O cara fala, eu preciso fazer uma faceta, não precisa nada. E mesmo os grandes reabilitadores estéticos, como o Thiago Toboni, ele não faz quando não tem necessidade. Então, se tiver que fazer apenas uma restauração simples, ele vai ué, fazer vamos e fazer. pronto. Tá tudo certo, é isso. Esse é o nosso objetivo. Pessoal, o Tia ele tem um compromisso logo após a nossa live aqui. É, o Eu quero. compromisso é tirar 10 facetas de resina, cara, para refazer o Nossa, tratamento. olha isso, cara. E eu É. queria, Tia, antes de finalizar, eu queria que você passasse os canais, porque eu sei que muita gente quer escutar mais você, quer participar dos seus cursos, ele quer ter mais contato com você, já que você tem essa cultura e essa filosofia de uma odontologia séria, de uma odontologia digna, e muita gente quer seguir esse caminho. E às vezes, nesse momento, está um pouco perdido. Então, por isso é importante a gente passar os canais, né? Eu sei que você tem canal gratuito, você e o Vi. Eu queria que você Aham. passasse isso também, passasse um pouco do seu curso, onde você está hoje. Para quem quiser acesso ao Thiago Toboni, o Thiago vai passar agora. Obrigado, então. Galera, a gente está muito no Instagram, né? Obviamente, mais ativo ali. E eu e o Vitor Clavi, a gente tem um canal de odontologia restauradora no WhatsApp. Esse canal ele é gratuito, a gente posta conteúdo todo dia. O link está na bio. E a gente tem uns cursos em Blumenau e São Paulo. E uma coisa bacana, acho que, né, Marinho? A gente sempre participou, assistiu aulas, né, na Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. E esse ano vai ter o congresso em São Paulo. Então, quem puder ir, vai ser final de outubro, 30 de outubro, 31 e 1 de novembro. É um congresso de uma sociedade que foi fundada há mais de 30 anos e praticamente veio com o pioneirismo da odontologia estética para o Brasil. A gente vai estar lá e talvez a gente se encontre pessoalmente lá.
para trocar uma ideia, né, mano? Com certeza, cara. É assim, é uma live, justamente, ela é rápida, é uma live para a gente despertar em vocês uma atenção especial, uma reflexão. Para isso que essa live aqui é uma sequência de live dentro do Clube da Prevenção. Para quem não conhece o Clube da Prevenção, também é uma minha comunidade, onde eu compartilho conteúdo gratuito também, tentando despertar a odontologia preventiva, o verdadeiro valor da odontologia preventiva e que com a odontologia preventiva dá sim para você ser um excelente dentista, dá para você monetizar bem, não precisa muitas vezes sair fazendo reabilitação sem mesmo querer, você consegue fazer tratamentos básicos muito bem indicados e ser feliz. Então, assim, é isso que eu passo lá. Fazer uma odontologia digna, séria, responsável, e dentro desse clube também é gratuito. Temos nosso curso também, Renovar. Ti está super convidado, é o nosso convidado VIP. Infelizmente não bateu a agenda, não bateu a agenda ainda, mas 15 e 16 de maio de 2026, nesse curso, está eu, o Paulo Vinícius Soares e o André Kimura. Falamos de odontologia preventiva como base, porém falamos muito mais do que odontologia. Falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre habilidades comportamentais como comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade, tudo aquilo que realmente a gente acredita que fez todos nós chegarmos até aqui, e aqui a gente acredita que faz o profissional realmente ir para um próximo nível. Então, para quem quiser também, o link está na bio. E eu quero aqui já finalizar, agradecer muito Ti, porque eu sei que o tempo dele é muito disputado, é muito valioso, e todas as dicas que ele deu, como clínico, como professor, como expert, é muito válido para todo mundo que nos assistiu aqui e todos aqueles que ainda vão assistir gravado. Então, Ti, obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigado, eu que agradeço. Isso é muito válido, sabe, para odontologia, cara. Compartilhar um conteúdo gratuito. E no mínimo aqui, cara, a gente desperta uma vontade diferente nesse dentista que está chegando aqui, cara, para fazer uma odontologia séria, uma odontologia responsável. E esse aqui é nosso papel também, de promover a boa odontologia, despertar no profissional, criar um promotor de saúde, antes de ele ser qualquer um outro especialista. Tá bom? Obrigado, meu irmão. Foi um prazer, tá? Sempre à disposição. Obrigado. Parabéns por Obrigado. estar fazendo, estou super feliz. Obrigado, irmão. Eu também. Obrigado a todos que passaram por aqui. Passou muita gente boa. Não deu para falar o nome de todo mundo, mas obrigado a todos que compareceram e participaram. Tá bom? Beijo, Ti. Valeu, galera. Beijo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.